Oi pessoal, eu sou o professor Dr. J.R. Luiz Ribeiro e vamos começar então o nosso curso Fisiologia do Exercício aplicado à reabilitação e performance. Eu vou fazer primeiro uma apresentação do curso. A gente vai começar com esse módulo 1, onde eu vou dar uma introdução para vocês sobre a importância da fisiologia do exercício, tanto para a reabilitação quanto para o treinamento físico. E a gente vai desenvolver também alguns conceitos importantes para que a gente possa entender mais adiante os sistemas fisiológicos e como eles respondem aos exercícios. O propósito e o objetivo desse curso é discutir os mecanismos fisiológicos relacionados com o processo de reabilitação e o treinamento físico. Então a gente pretende entender bem esses mecanismos fisiológicos e como a gente pode aplicar na prática da reabilitação e do treinamento físico. Então, como eu falei, no módulo 1 a gente vai ter a introdução e os conceitos. Eu vou fazer essa apresentação do curso para vocês, falar um pouquinho da minha história e também da importância da fisiologia do exercício na reabilitação e no treinamento físico. Também a gente vai já conversar agora sobre os princípios fisiológicos da reabilitação e do treinamento e também quais são os tipos de adaptações que são promovidas pelos exercícios. Já no módulo 2 a gente vai discutir os sistemas fisiológicos em si. Então a gente vai se aprofundar um pouco no sistema neuromuscular, o sistema cardiovascular, o sistema respiratório e o sistema endócrino, para que a gente possa entender bem a função desses sistemas e como a gente pode melhorar essa atividade com a reabilitação e o treinamento. Já no módulo 3 a gente vai falar dos fatores energéticos. Então a gente vai conversar sobre bioenergética básica, os sistemas anaeróbios, como é que eles funcionam, os sistemas aeróbios da glicólise aeróbia e a lipólise. Também o que são os limiares aeróbio e anaeróbio, a sua aplicação prática, além do consumo de oxigênio, força e hipertrofia. Então a gente vai ver bem esses sistemas para que saiba como se aplica então em relação à reabilitação e ao treinamento físico. No módulo 4 a gente vai discutir fatores relacionados mais com a organização da reabilitação e do treinamento. Então vamos conversar sobre fatores importantes como a individualidade biológica, a especificidade, a adaptação biológica, estímulos, variáveis de estímulo, sobrecarga, supercompensação, sistema dose-resposta, recovery e destreinamento. E no módulo 5, então, a gente vai ver a aplicação prática, principalmente relacionada com o treinamento de força e potência, o treinamento funcional, o treinamento aeróbio, treinamento de alta intensidade e algumas outras características da aplicação, então, da fisiologia do exercício nos tipos diferentes de treinamento físico que podem ser utilizados tanto para reabilitação quanto para performance. E aí a gente encerra, então, com o módulo 6 para fechar o nosso curso. Que eu me apresente para vocês, então eu sou graduado em Educação Física, fiz especialização em Fisiologia do Exercício e o doutorado em Ciências do Movimento Humano, todos pela URGS, e em conjunto com a USP e a Universidade do Porto, em Portugal. Além disso, eu sou professor do pós-graduação em Fisiologia do Exercício na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também tenho a experiência como professor nos cursos de graduação em Educação Física e Fisioterapia, no Centro Universitário Metodista IPA, na Faculdade Sojipa e também sou professor orientador nos cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado na Universidade Pedagógica em Moçambique. Desde o 4º semestre da minha graduação, eu como monitor da disciplina de Fisiologia do Exercício e como bolsista de iniciação científica do Laboratório de Pesquisa em Exercício da URGS, eu comecei a minha trajetória em relação à fisiologia do exercício e pesquisa científica nessa área. E aí, desde então, eu tenho lecionado e trabalhado com pesquisa científica, sempre direcionado para essa área. Então, falando especificamente agora sobre a importância da fisiologia do exercício na reabilitação e no treinamento físico, a gente precisa primeiro entender que o exercício ele é um estresse fisiológico para o organismo. Então, quando a gente pratica qualquer tipo de exercício, a gente está provocando um estresse, visando que ocorram adaptações depois com a recuperação. Então, durante o exercício físico, aumenta a demanda energética, a gente precisa de mais energia para realizar um determinado tipo de exercício. A gente tem liberação de calor com a produção de energia e ocorre todo um ambiente químico dentro da musculatura e nos diferentes sistemas fisiológicos que fazem com que esses sistemas trabalhem mais durante o exercício. O objetivo é que depois, durante a recuperação, pós-exercício,
esses sistemas se recuperem e melhorem a sua função. Então é muito importante que a gente discuta a exposição ao treinamento físico, ao exercício físico. E antes disso é importante a gente diferenciar o que é atividade física de exercício físico. Atividade física é qualquer atividade que aumente o nosso gasto calórico, mas não necessariamente vai gerar adaptação fisiológica. O exercício físico, que faz parte do processo de treinamento físico, ele então é um tipo de atividade que aumenta também a demanda calórica, o gasto de energia, mas ele é organizado de uma forma que a gente gere o estresse e provoque as adaptações necessárias para que melhore as suas funções. Então, a gente precisa saber quais são as doses adequadas de exercício, quanto tempo, qual a intensidade, quanto tempo de recuperação é necessário para que a gente gere essas adaptações que a gente deseja, seja com reabilitação ou seja com performance. A recuperação adequada é muito importante para que a gente não aplique um novo estímulo de treinamento sem ter se recuperado e aí acabe então gerando um déficit, uma diminuição das funções fisiológicas e podendo então chegar até um overtraining. Então, a parte da recuperação é muito importante, é tão importante quanto o exercício para que a gente possa, de uma forma adequada, ter o estresse e a recuperação para melhorar as funções fisiológicas. Então, tudo que a gente precisa, então, a partir desse momento, é adaptações com melhoria das funções fisiológicas. Se eu tiver um excesso de exercício físico e não tiver melhora das funções, então eu estou diminuindo a minha capacidade e piorando, então, com o tempo. Para que a gente possa entender, então, a gente tem que conversar sobre os princípios fisiológicos, tanto da reabilitação e do treinamento. Então é bom que a gente primeiro diferencie esses dois tipos de atividade para que a gente possa depois então discutir os sistemas fisiológicos e como eles podem ser aplicados. Então, reabilitação é um conjunto de intervenções necessárias quando um indivíduo possui ou pode vir a possuir limitações nas suas funções de vida diária. Pode ser devido à idade, pode ser devido à sua condição de saúde, que inclui tanto doenças como disfunções crônicas, lesões ou traumas. Então, todo e qualquer tipo de prejuízo que um indivíduo tem nas suas funções normais, ele vai necessitar de um processo de reabilitação para trazer essas funções ao dito normal, para que ele possa exercer suas atividades diárias de uma maneira funcional, sem ter nenhum prejuízo. Já o treinamento, que está relacionado com performance, ele é um conjunto de intervenções necessárias quando o indivíduo deseja otimizar os sistemas fisiológicos, relacionados com capacidades físicas. Essas capacidades físicas podem ser força, flexibilidade, velocidade, capacidade de hipertrofia, de perda de gordura. O objetivo dessa melhora nessas funções pode ser tanto recreacional, quanto estético, quanto de saúde ou até competitivo. Mas o importante é que no treinamento, ao contrário da reabilitação, a gente tem uma função normal e quer elevar essa função, quer melhorar essa função para deixar os sistemas fisiológicos ainda mais otimizados. Dentro ainda dos princípios fisiológicos da reabilitação e do treinamento, então é importante a gente saber quem são esses sistemas fisiológicos e como acontecem essas respostas ao exercício. Então a gente tem desde o sistema nervoso, sistema metabólico, endócrino, osteomioarticular, envolvendo ossos, músculos e articulações, o sistema cardiovascular, respiratório, gastrointestinal, renal. Então são essas funções que a gente quer melhorar com o exercício físico, com o processo de reabilitação ou de treinamento. Para que aconteçam essa melhora dessas funções, a gente tem tanto respostas celulares, quanto respostas teciduais e respostas sistêmicas ao exercício. Então, por exemplo, na musculatura, a gente tem a resposta da fibra muscular, que é a célula muscular. Essa resposta da fibra muscular ao exercício físico repercute no tecido muscular e a resposta do tecido muscular vai refletir na musculatura como um todo, no sistema muscular como um todo. Então, a gente tem resposta celular, resposta tecidual e a resposta sistêmica. E assim vai acontecer com todos esses outros sistemas fisiológicos. A gente altera as funções de determinadas células que repercutem no tecido como um todo e no sistema fisiológico completo. Para conversar também, antes de começar os próximos módulos, a gente tem que entender também as adaptações que são promovidas pelos exercícios. Então a gente tem
respostas agudas e respostas crônicas ao exercício físico. Ou seja, nas respostas agudas, a gente tem uma resposta naquele momento em que o exercício é aplicado. Então, digamos que o indivíduo resolveu correr e aí ele aumentou a sua frequência cardíaca durante o exercício e essa frequência cardíaca se manteve aumentada um pouco, ainda um pouco depois da interrupção desse exercício. Isso é uma resposta aguda, a gente teve uma elevação da frequência cardíaca durante e logo após o exercício. Com o tempo de treinamento, a frequência cardíaca, tanto a frequência basal em repouso, quanto a frequência em resposta ao exercício, ela vai ficando diminuída. Então a gente tem uma diminuição do trabalho do coração quanto mais treinado for o indivíduo. E isso então é uma resposta crônica, que acontece com o tempo, com o treinamento físico. Então a gente caracteriza a resposta aguda como as respostas dos sistemas fisiológicos durante e logo após um estímulo de exercício físico. Já a resposta crônica vai ser a resposta dos sistemas fisiológicos após estímulos ao longo do tempo, com o processo de treinamento físico ou de reabilitação. É importante que esse tempo obedeça àqueles princípios do treinamento físico, que a gente vai conversar mais adiante, para que a gente tenha o que eu falei antes de estímulo do estresse e a recuperação. O exercício, quando aplicado de forma muito leve, que não gera estresse, também é um problema, porque é preciso que seja gerado o estresse agudo para que a gente tenha a resposta crônica. Então é importante que a gente saiba aplicar a dose adequada de exercício, nem leve demais e nem pesada demais. É importante também a gente entender que, de acordo com o tipo de exercício que for utilizado, que pode ser exercício estático, dinâmico, exercício aeróbio ou exercício anaeróbio, dependendo da intensidade, da duração e da frequência do exercício, a gente vai ter adaptações específicas em relação a esses tipos de exercício. Então, quando eu quero uma resposta mais específica, por exemplo, para um determinado esporte, eu preciso fazer com que o treinamento seja o mais parecido possível com a resposta fisiológica daquele tipo de atividade. Quando eu quero um processo de reabilitação, se é uma reabilitação cardíaca, uma reabilitação respiratória, eu tenho tipos de exercícios que são mais específicos e que exigem mais desses sistemas, gerando então uma adaptação melhor ou pior. A gente está falando de gerar um estresse e gerar uma adaptação, mas o que é esse estresse? O estresse é qualquer situação que tire o nosso organismo da homeostase, aquele estado de equilíbrio em que o nosso sistema se encontra. Então, quando a gente provoca esse sistema, aumentando a demanda energética, a gente está tirando ele dessa homeostase e gerando então uma situação de estresse. O estresse, quando é adequado, numa dose adequada, ele gera uma adaptação adequada. Então, aqui a gente fecha aqui esse primeiro módulo e aí agora fiquem atentos para os próximos módulos, onde a gente vai discutir todos esses sistemas fisiológicos com muito mais detalhes. Muito obrigado e até o próximo módulo.